O texto que nós queremos meditar está em Deuteronômio 30, versos de 1 a 20. Alguns versos nós vamos passar bem rapidamente por eles e vamos nos deter em alguns outros. O livro de Deuteronômio, como já dissemos anteriormente, foi escrito registrando as últimas palavras que Moisés dirigiu ao povo de Israel antes que ele entrasse na terra prometida. E eu creio que a palavra, uma das últimas palavras dele registradas neste livro, nos levam a pensar e a repensar e a refletir sobre o que vamos ver aqui. Então, Moisés, antes do povo entrar, profetizou sobre o futuro de Israel. Então, no futuro, por causa da desobediência, Israel seria disperso entre as nações. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor Deus os lançar, no futuro, quando o povo fosse disperso por desobedecer a palavra de Deus e tivesse que deixar a sua terra natal, longe da sua terra, Israel cairia em si. Arrependido, voltaria para o Senhor e o obedeceria de todo o coração. O verso 2 diz: e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno. Então haveria um dia em que Israel, disperso, longe da sua terra natal, cairia em si e se voltaria para o Senhor de verdade e de coração. No futuro, depois de ter sido disperso, Israel seria então restaurado e reunido de novo na terra prometida. Versos 3 a 5. Então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra em que seus pais possuíram e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que os seus pais. Muito bem. Aqui nós temos vários acontecimentos que se deram na história de Israel, e eles se deram muito depois de Moisés ter dito isso ao povo, profetizando acerca do futuro de Israel. No ano 722, Israel estava dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E o reino do norte havia se apostatado do Senhor e havia deixado os caminhos do Senhor, até que chegou o ponto em que Deus permitiu que a Síria viesse e levasse aquele povo que vivia no reino do norte, que compunha o reino do norte, em cativeiro. Isso aconteceu no ano 722 a.C. Pouco mais tarde, o reino do sul, conhecido como Judá, no ano 597, foi levado em cativeiro para a Babilônia. Primeiro uma leva, e 10 anos depois, Jerusalém foi invadida, foi destruída, e o restante do povo foi levado cativo para a Babilônia. Lá permaneceu durante 70 anos. E depois de cumpridos 70 anos, Deus cumpriu a sua promessa e trouxe o povo de volta para a sua terra. Mas isso se repetiu em uma outra ocasião, num contexto diferente,
Porque Jesus, quando veio, ele disse que Israel, por ter recusado ele como Messias, como enviado de Deus, o Senhor haveria de dispersar aquele povo mais uma vez. O exército romano tomou novamente Jerusalém e o povo foi disperso por todo o mundo. E só voltou a ser uma nação no país onde eles, a terra natal deles, quase 2000 anos depois, isso aconteceu em 1948. 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e do extermínio de mais de 6 milhões de judeus pelos nazistas, o Estado de Israel foi criado no dia 14 de maio de 1948, sobre uma parte do território da Palestina, que desde 1920 estava sob a tutela britânica. Mas Moisés também profetizou que no futuro Israel teria um coração fiel para amar o Senhor e viver. Verso 6, seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor faria, isso aconteceu em certa medida, e o povo foi trazido de volta para a terra, como já dissemos, 70 anos depois do cativeiro babilônico. E também o Senhor disse que faria vir sobre os inimigos de Israel todas as maldições já descritas. Então Deus puniu os povos que vieram contra Israel, e isso também estava previsto. O Senhor Deus porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. Mas eu quero voltar. Não, antes de voltar, Israel obedeceria todos os mandamentos do Senhor. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. E por obedecer a todos os mandamentos do Senhor, Israel seria de novo abençoado. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Muito bem. Mas as bênçãos só viriam a Israel se ele se voltasse de todo o coração para o Senhor. Versículo 10. Se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Eu queria voltar ao verso 6. O verso 6 diz que Israel teria um coração fiel para amar o Senhor e viver. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Isso aconteceu, sim, de forma literal, quando Deus permitiu que o povo voltasse à sua terra natal, depois do cativeiro babilônico. Mas essa profecia veio a se cumprir realmente no Israel de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, no aspecto espiritual, com a vinda de Jesus. E eu coloquei aí Ezequiel 36, 24 a 28. A primeira parte desse texto que eu vou ler fala daquilo que Deus fez realmente com Israel. Eu os tirarei do meio das nações, ele fez isso, e os congregarei de todos os países,
e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei águas puras sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. O povo foi em cativeiro por causa da idolatria, e voltou do cativeiro livre dos seus ídolos, e dali em diante nós não vemos mais que o povo se deu à prática da idolatria. Mas os versos 26 e 27 dizem respeito à igreja do Senhor. O texto diz: e lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Isso é a nova aliança, que está aqui embutida e colocada aqui. E depois nós voltamos para a velha aliança, porque o verso 28 diz: vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Isso aconteceu depois do cativeiro babilônico, até que mais tarde o povo então rejeitou o Senhor Jesus. Então essa profecia se cumpriu no Israel de Deus, a igreja, no aspecto espiritual, conforme registro também de Hebreus, que cita exatamente aquilo que está também, que fora dito pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, 33, verso 33 a 34. Mas isso está registrado em Hebreus 8, que a partir do verso 7, aqui diz Hebreus 8, de 1 a 13, mas eu vou ler a partir do 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não dei atenção a eles, diz o Senhor. E ele então diz no verso 10, porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, Jeremias profetizou acerca daquilo que também o profeta Ezequiel profetizou, falando de Israel. Mas para nós entendermos isso, nós temos que entender também o que Jesus disse numa parábola, que se você quiser se inteirar, você terá que ler. Mas eu só vou ler o versículo 43 do capítulo 21 de Mateus. Fala da parábola dos lavradores maus. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, de Israel, literal, e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, essa profecia de Moisés, dada por Moisés, a profecia dada por Ezequiel e a profecia dada pelo profeta Jeremias, veio a se cumprir na igreja, porque Israel rejeitou o Senhor, rejeitou Jesus como o Messias prometido, como o Cristo de Deus. E Romanos 2, 28 e 29, o apóstolo Paulo diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente da carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração,
pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. O apóstolo Paulo discorre também do fato de que nós fomos enxertados, por assim dizer, em Israel. Nós somos aqueles em quem Deus cumpriu as suas promessas quando o povo de Israel rejeitou a Deus. E ele fala de um futuro que ainda não chegou, quando Israel virá a se converter ao Senhor. Quando será, não sei, mas hoje eu sei que nós somos o Israel de Deus, à luz do que entendemos pelas Escrituras. Mas depois de profetizar sobre o que aconteceria em Israel no futuro, Moisés falou sobre a importância de obedecer a palavra de Deus. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais. Então ele disse, primeiro, porque isso se aplica a mim e a você. Porque isso se aplica ao Israel de Deus hoje, que somos nós. Primeiro, obedecer a palavra de Deus não é algo difícil de fazer. Ele disse no verso 11, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Nós temos que entender que a palavra de Deus não é difícil de ser guardada. Ela é impossível de ser guardada por qualquer pessoa que se esforce no propósito de fazê-lo, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, é uma questão de você deixar que Deus viva a sua vida em você. Então, não é você, é Ele em você. É o Espírito de Deus em você, é a vida de Cristo em você, pelo Espírito que nos foi dado, quando nós cremos em Jesus. Então, é por isso que na primeira epístola do apóstolo João, ele diz assim no capítulo 5, versos 3 a 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para obedecermos a palavra, nós precisamos vencer o mundo, o sistema deste mundo, o ensino deste mundo, e a palavra de Deus fala do reino de Deus e como devem comportar-se os cidadãos do reino de Deus. Então, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, não é porque uma pessoa conhece a Bíblia que vai guardar a palavra de Deus, porque ele não conseguirá fazê-lo. Só há um meio de fazer isso. É ele crer em Jesus, receber Jesus como seu Salvador e Senhor, receber o Espírito de Deus em sua vida e por meio dele, então ele poderá guardar essa palavra. Segundo, obedecer a palavra de Deus não requer que alguém vá ao céu para obtê-la. O texto diz, não está no céu para que tenham de dizer, quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Essa palavra não está distante de nós. Ela hoje é mais acessível do que em toda a existência da raça humana. Hoje todos têm à sua disponibilidade uma Bíblia num aparelho que chama celular, no smartphone. Você pode baixar vários aplicativos com várias traduções da Bíblia, escolher qual a tradução que você quer. Então, hoje, se naquela época as pessoas tinham a acessibilidade à palavra de Deus, hoje nós temos muito mais, com todos os recursos que dispomos em nossos dias. Terceira coisa, obedecer a palavra de Deus não requer que alguém atravesse o mar para buscá-la em algum lugar remoto, nem estar do outro lado do mar, para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Está bem perto de nós. Hoje é muito fácil, como já dissemos, lermos a palavra de Deus. É verdade que alguns povos ainda não foram alcançados, essa é a razão pela qual nós temos que levar-lhes o Evangelho.
E não é questão de nós irmos ou enviarmos alguém que vai gastar quase 10 anos para aprender o idioma, aprender a cultura, mas é o caso de sustentarmos aqueles que estão lá, conhecem o seu povo, sabe como alcançá-los. São os missionários autóctones ou também chamados nativos. Em quarto lugar, a palavra de Deus está bem perto, na sua boca e no seu coração, por isso pode ser obedecida. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Hebreus 8:10 diz como é isso. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje, aquele que crê em Jesus, recebe o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é a palavra de Deus, escrita em nossos corações, impressa em nossos corações. Então, aquele que se converte a Cristo, imediatamente tem a consciência do que ele não pode mais viver como vivia, ele não pode mentir mais, ele não pode mais viver uma vida de adultério, ele não pode mais viver como vivia antes. Ele tem essa consciência interna dentro dele. Além disso, ele tem a palavra de Deus que quando ele a ler, e por isso nós precisamos lê-la, ele vai entender por que ele não se sente bem quando pratica o mal, quando ele mente, quando ele peca contra a palavra de Deus, mesmo que ele não saiba ainda toda a palavra. Por isso é necessário que conheçamos e entendamos, para que a palavra de Deus seja também impressa em nossa mente, o que a Bíblia chama de renovação da mente. É por isso que Moisés propõe duas coisas. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, ou a morte e o mal. Então é o que nós devemos escolher. O que é que vamos escolher? Vida e o bem como resultado da obediência à palavra de Deus. Nós temos vida em nós mesmos quando nós cremos em Jesus, quando cremos na sua palavra, quando cremos nos seus ensinos. Nós nascemos de novo, nascemos para a vida eterna. Agora, ninguém nasce de novo, ninguém é nova criação para continuar a viver a velha vida. E a nova vida é pautada pela palavra de Deus, por isso nós precisamos conhecê-la. No coração, sim, mas também com a mente. Nossa mente precisa ser renovada diariamente. Eu e você ouvimos 1000 notícias, 1000 informações, que são totalmente opostos ao ensino de Deus e da sua palavra. E nós temos que escolher se vamos dar crédito ao que estão dizendo ou aquilo que diz a palavra de Deus. O texto diz, verso 15 de Deuteronômio 30, a segunda parte, a vida e o bem se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e multiplicarão, e se multiplicarão, e o Senhor Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Nós não estamos entrando numa nova terra, mas estamos entrando, se Deus permitir, no novo ano. Para que possamos tomar posse desse novo ano, para que possamos viver bem nesse novo ano, nós precisamos então amar o Senhor. E eu não posso amar quem eu não conheço.
Eu só posso amar aquele que, quanto mais eu conheço dele, mais eu amo. E nós só podemos amar a Deus mais e mais e mais à medida em que o conhecemos na sua palavra. E à medida em que buscamos guardá-la, guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos. E Jesus resumiu toda a palavra de Deus em 2 únicos mandamentos. Escute, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ame, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes 2, ele disse. Então, essa é a base do ensino de Jesus. Essa é a síntese de todos os mandamentos. Se eu amar a Deus, eu não vou me curvar diante de nenhuma outra coisa a não ser diante do Senhor. Eu não permitirei que nada ocupe o primeiro lugar na minha vida a não ser o Senhor. E em segundo lugar, eu jamais farei o mal para o meu próximo. Jamais ferirei o meu próximo. Jamais magoarei o meu próximo. Você vai dizer, mas a gente faz isso sem querer. Isso aí é uma coisa. Para isso você tem um jeito. Quando você der lugar a você mesmo, e quando você tomar o lugar que você deve dar a Deus na sua vida, e você extrapolar-se naquilo que Deus estabeleceu para você, você pode pedir perdão à pessoa a quem você ofendeu e também a Deus. E você continua até que Jesus volte, até que a gente deixe este mundo para estar com Ele eternamente. É este o caminho, é este o processo. Neste mundo nós teremos tribulações, teremos dificuldades, mas Jesus disse, eu venci o mundo. E nós também podemos vencer através dele. Então, ele disse, vida e o bem como resultado da obediência à palavra de Deus, mas morte e o mal, resultantes da desobediência à palavra de Deus. Morte aqui significa, sobretudo, uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus, uma vida à parte de Deus. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e inclinarem diante de outros deuses e os servirem, mesmo que alguém não se curve diante de um ídolo, mas quando se curva diante de outras coisas que coloca no lugar de Deus, então está deixando de fazer o que a palavra de Deus recomenda, que você ame a Deus mais do que todas as coisas. Ele tem que ter o primeiro lugar, ele tem que ter a primazia. Então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Então Moisés ordena ao povo que escolha a vida, ou a morte, a bênção ou a maldição. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele apela para os seus ouvintes para que escolham a vida. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Então, esse é o apelo da palavra de Deus para mim e para você. Nós já escolhemos Jesus, fonte de nossa vida. Já escolhemos viver nele por meio dele. Mas, se você ainda não fez essa escolha, escolha. E se você já fez essa escolha, então viva à luz dessa escolha. E busque viver aquilo que Deus diz que eu e você devemos viver. Primeiro, escolham a vida. Escolham, pois, a vida para que vivam, você e seus descendentes. Segundo, escolham amar o Senhor, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Apegando-se a Ele. É a Ele que nós temos que nos apegar.
É a Ele que temos que buscar. Em terceiro lugar, escolham a vida e a longevidade, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Promessa riquíssima. Conclusão, você precisa fazer a sua escolha. Você que está aqui, você que está em casa, você que me ouve, não sei de onde, eu só quero terminar dizendo o que dizem os versos 19 e 20. E por último, mais um verso. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham, pois, a vida. Para você fazer a melhor escolha, você precisa de Jesus. 1 de João 4,9, o apóstolo João diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Só podemos viver nele e por meio dele. Só por meio dele nós nascemos de novo. Só por meio dele nós podemos viver. Não há vida fora de Cristo. Não há como você viver fora de Cristo. Não há vida fora do corpo de Cristo. Não há vida fora de Jesus. Não há como viver uma vida independente. Eu vou viver sozinho a palavra de Deus. Isso não existe. É para isso que existe corpo de Cristo. É para que sejamos fortalecidos mutuamente. Através da palavra, através dos testemunhos, através daquilo que ouvimos e aprendemos uns com os outros. Hoje estamos muito separados uns dos outros, vivendo situações que nunca vivemos antes. Mas nós podemos continuar unidos como igreja, buscando juntos o Senhor, amando o Senhor, amando a sua palavra, servindo de todo o nosso coração. Que você faça isso. Que você faça a melhor escolha. Que você, sua família, façam a melhor escolha. Você e a sua família façam a melhor escolha. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e falasse o que você quer para esse ano que está chegando. E que escolha você vai fazer. Diga para ele que escolha você faz agora, nesse momento exato. Que escolha você decide fazer. Como você vai viver se ele lhe der vida no próximo ano? Como você vai viver esse novo ano? Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que escolhemos a vida e o bem. Escolhemos viver por meio de Jesus. Queremos viver nele, por meio dele, através dele. Não podemos viver sem ele, um minuto sequer. Não podemos viver sem ti, ó Deus e Pai. Mas sabemos que só podemos viver aqui por meio do teu Filho, porque foi isso que o Senhor disse ter feito. E é por meio dele que nós nos achegamos a ti. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso paradigma. E nós queremos viver nele por meio dele. Queremos viver por meio da tua palavra, que é a palavra dele também. Ajuda-nos a sermos achados fiéis nele, por meio dele e para a glória dele. E para a tua glória também, ó Deus e Pai. Pedimos que o teu Espírito nos inunde, nos encha, para que por meio dele nós possamos viver em Jesus e em ti. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a tua igreja.
Que o Senhor abençoe o teu povo, os que aqui estamos e aqueles que estão em seus lares. Que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa o teu povo com graça, com paz, com alegria no Senhor. Vem nos fazer prósperos, não segundo a prosperidade do mundo, mas a prosperidade do reino. Que tudo que fizermos possamos fazer em Ti, por meio de Ti, para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça em todo o tempo. Nós oramos pedindo que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre o tempo todo do mal, do maligno das suas obras. Nos ajude a andar na Tua presença, porque oramos em nome de Jesus. Pedimos agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Vamos